Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia com a sua presença em nós, porque a tua palavra diz que um coração contrito e arrependido ele não despreza, como a Bíblia diz, desde que aquele povo saiu do Egito, ele habita em tabernáculo, né, de templo em templo, e nós somos o templo, né, do Espírito. Ele está no mais alto do trono, juntamente com o Pai, né? A Bíblia diz que o Cordeiro está no centro, ele é a fonte de água viva que flui direto do trono, né? E é aquele que irriga os nossos corações quando nós permitimos que ele faça morada em nós, quando o nosso coração está protegido de toda raiz de ódio, de ira e de contenda, porque aonde tem a luz, né, a treva não chega. Aonde nós conservamos a sabedoria em nossa fonte, nós nos protegemos de qualquer ignorância, né? As provas, né, que o Pai nos permite, assim como ele permitiu o Filho, revelou o amor, né, do Pai para com o Filho. Assim, atualmente, o amor que o Filho tem por nós e nos submete também às provas, ele revela este amor, né, através do Espírito Santo. Em Hebreus capítulo 12, no versículo 3, diz assim: refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra sua própria pessoa, para que não vos fadigueis, tampouco desanimeis. Nós temos que ter sempre em mente, né, como mentes de Cristo, aquilo que ele suportou, aquilo que ele passou, né? Porque quando assim nós compreendemos, sabemos que o que passamos é muito pouco perto do que ele passou, né? Assim como quando ele estava ali com aqueles discípulos, né? Ele diz: tem um batismo que anseio por passar, um batismo de fogo, do qual vós não poderíeis suportar, né? Mas anseio que passe por ele. Jesus, quando insultado, ele não revidava, quando sofria, ele não fazia ameaças. Pelo contrário, né, ele nos ensina, ore pelos seus adversários, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem. Se te bater numa face, oferece a outra. Se pedir para andar uma légua, ande duas. Ele entregou-se àquele que exercia plena justiça em seu juízo, né, o Pai que o ressuscitou dos mortos, né? Ele foi como ovelha muda ao matadouro, né? Diante dos seus tosquenejadores. Porque ele foi justificado, porque, como a Bíblia diz, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, né? A fidelidade de Deus, né, como unidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, jamais vai ser anulada por infidelidade de homens, né? E através da fé, quando nós passamos pelos... Ele diz, todo aquele que sofrer por amor do meu nome, né, ele não deixa desfalecer. Ele é aquele que, através do Espírito Santo, assim como o Pai mandava ali que seus anjos o confortasse, o consolasse, né, ele também é aquele que nos envia
os anjos a nosso respeito, né? Porque os anjos sobem e descem sobre o Filho do Homem. Ele é aquele que cuida de nós, assim como Deus revelou o amor pelo Filho através da prova que o submeteu ali. Por amor de todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, o meu fardo, o meu jugo é leve. Vinde todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em mais um dia, mais uma semana que se inicia, que a gente esteja, né, com o coração aberto para que Ele faça morada em nós através do Espírito de Cristo, nos direcionando, nos advertindo, porque o homem feito ali como alma vivente, mas ele veio do alto dos céus, foi gerado à sombra do Onipotente, como o Espírito vivificante, aquele que escreve as suas palavras numa tábua de coração de carne, que nos renova um espírito reto, que quando nós estamos como mente de Cristo, nós estamos unidos num só propósito, num só intuito, né, como mentes de Cristo. E Ele é aquele que une as nações, os povos, né, num só propósito, numa só mente, num só coração. Ele é aquele que nos ensina a produzir bons frutos quando estamos enxertados nele e ele em nós, porque ninguém se produz frutos por si mesmo, e a árvore é conhecida pelos seus frutos, né? Em mais um dia que a gente continue permitindo que a árvore seja podada, né, através das advertências, sejam corrigidos para que produza mais frutos ainda, alguns 30, outros 60, outros 100 por um, e em mais um dia que a gente continue perseverante na fé, né? Sempre que houver algo que venha para entristecer, para desanimar, lembrar-se sempre que antes mesmo de nos odiarem, né, ele disse: odiaram a mim primeiro. Sempre que houver insultos, né, houver algo que venha para desanimar, sejam palavras perniciosas, né, lembre-se que antes o odiaram, também insultaram, chamaram de Beuzebu, né, como ele disse, se chamaram o cabeça da casa de Beuzebu, quanto mais os seus domésticos. Tudo o que nós temos que fazer é jamais entristecer. Pelo contrário, é motivo de alegria, porque essas provas das quais nós somos submetidos estão nos trazendo um gozo, uma alegria maior, porque a nossa recompensa, né, aqueles que seguem Cristo Jesus com fé, nós sabemos que a recompensa está no alto dos céus, é a coroa da vida, é isso que nós almejamos e buscamos, porque as coisas terrenas já não nos satisfazem, a não ser o pão da vida, e só há um pão, né, o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, que a gente busque sempre o pão da vida, né, o alimento espiritual, e não preocupeis com o pão diário necessário para essa carne, porque ele é aquele que cuida de nós, é aquele que nos acrescenta quando nós buscamos o reino dos céus e a sua justiça, assim como ele não buscou ajuda de homens, né? Ele silenciou diante de homens.
e ele se entregou àquele que podia exercer a plena justiça em seu juízo, aquele que exerce o direito. Assim nós devemos proceder, né? Nossa confiança, a nossa esperança está em Cristo Jesus, aquele que também, assim como o Pai exerceu o juízo, assim como o ressuscitou dos mortos, Cristo Jesus é aquele que herdou tudo do Pai e é aquele que cuida de nós, é aquele que exerce o direito, a equidade, é aquele que age assim como o Pai na imparcialidade e cuida de nós através do seu Espírito. E em mais um dia, a nossa confiança, a nossa esperança está em Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador de nossas vidas. Quando nós o confessamos com a boca publicamente e cremos no coração e rompemos de fé em fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, do qual é viva e eficaz, que é Cristo Jesus, o ungido, que é a sabedoria que estava desde o princípio, o Filho do homem, do qual não havia nele pecado, mas Deus o colocou à prova, revelando o amor. Assim ele nos submete para que nós alcancemos o alto dos céus, assim como ele está no alto dos céus. Porque quando nós falamos, discorremos daquele do qual nós conhecemos, nós sabemos de onde ele veio e para onde ele foi. Assim, todo aquele que o segue também sabe para onde nós vamos, para a Jerusalém celestial, a jubilosa dos milhares e milhares de anjos. Em mais um dia, que a gente continue nesta verdade, sendo renovados pela fé. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.